Nesse vídeo aqui, nerd, terão algumas versões do Homem-Aranha bizarras, outras interessantes, algumas que talvez você se arrependa de ter visto aqui nesse vídeo de tão bizarra que é. Porém essas eu deixei lá pro final do vídeo, então fica comigo até o final. O Homem-Aranha é um dos personagens mais copiados e parodiados da história dos quadrinhos, cara. Ao longo de vários anos, né, muitas versões, muitas cópias do Homem-Aranha foram criadas, seja por outras editoras como a DC Comics ou a própria Marvel cria outras versões totalmente diferentes, mas com umas referências ao próprio Homem-Aranha. Só que algumas dessas versões, dessas cópias, realmente são toscas e muito ridículas. Algumas até são interessantes, cara. Só que, mano, tem outras que não dá nem pra acreditar que eles fizeram isso. Então hoje eu decidi trazer aqui pra vocês 8 cópias mais ridículas e algumas interessantes do Homem-Aranha. Então deixa o like se você gosta do Homem-Aranha, se inscreve no canal porque tá saindo vídeo aqui todos os dias e vem comigo. Para começar nossa lista, temos o The Metropolitan. Abraham Dusk, ele é um ser que veio de um outro mundo. Ele é uma espécie de vírus quântico vivo. Quando ele vem pro nosso mundo, né, graças a um acidente, ele acaba também ganhando os seus superpoderes. E ele tem ali super agilidade, super força e também tem habilidades de voar. E outros poderes ali como invulnerabilidade e controle da água. Tá, eu sei que se a gente parar para comparar apenas os poderes dele com os poderes do Homem-Aranha, não tem nada a ver com o Peter Parker. Mas dá só uma olhada nesse visual dele, né? Não tem como negar, cara. É uma versão muito genérica do uniforme ali, do estilo do Homem-Aranha. Ele foi criado pela editora Image nas revistas The Monarch. Pode ser que você olhe e você fala, cara, tu tá roubando pra esse vídeo. Ele não é uma versão do Homem-Aranha não, mas, cara, não é. Eu olho pra ele, eu consigo ver os designs ali, né? No estilo do Homem-Aranha, o formato do personagem também é muito semelhante ao do Homem-Aranha. Até mesmo na personalidade tem alguns traços também que lembram o Peter Parker. Mas se você não considera ela uma cópia bizarra, né, ou diferente, interessante, se liga só nesse próximo aqui, o Bug. O Bug é conhecido como uma homenagem também que a DC Comics fez pra Marvel, né, no caso fez pro Homem-Aranha. Na verdade tiveram outras versões do Bug ao longo do tempo também, como o Bug do universo Maximus, né, que era um universo alternativo também da DC Comics. Por mais que o seu visual não seja ali um dos mais legais, realmente ele é bem tosco, cara. A sua história é uma baita de uma referência legal também, se liga só. O Bug aparece quando o Batman e o Superman visitaram o universo Maximus. Daí conhecemos ali o seu arqui-inimigo, Halloween, que nessa realidade é uma referência também ao Duende Verde. O Duende Verde ele tentou jogar a namorada do Bug, a Kristen, que era uma referência a Gwen, de uma ponte para tentar distrair o Superman nessa história. E as referências não param por aí, né? O visual do Bug Maximus também é uma referência. Além de se parecer com uma aranha, as suas cores são as cores inversas do próprio Homem-Aranha. Ao invés de vermelho e azul, ele é azul e vermelho, né? Muitas pessoas acham que isso não tem muita diferença. Igual lá a zebra do Madagascar, né? Você é preto e branco ou branco e preto? E eu nem sei se eu sou preto com listra branca ou branco com listra preta. Mas no caso aqui do Bug, deu uma baita diferença pro uniforme dele. Olha, eu não sei se você vai considerar ela bizarra, né? Na minha opinião, acho que é até legalzinha, uma versão legalzinha, né? Só que, ok, é bem genérica, né? Tem que aceitar isso. Número 6 temos The Web, um quadrinho que é bem diferente e até um pouco desconhecido aí pela maioria das pessoas. São os quadrinhos The Mighty Crusaders. Esse quadrinho foi lançado lá nos anos 40, na era de ouro dos quadrinhos. E tem um personagem nesses quadrinhos chamado de The Web, né? Traduzindo fica Oteia. Esse Oteia, ele foi lançado muito antes do que o próprio Homem-Aranha. Então você pode pensar, então não é uma referência, não é uma versão do Homem-Aranha. Na verdade, cara, uma versão do Oteia foi lançado, então meio que reformularam o personagem e relançaram ele nos quadrinhos. E esse é o Teia, filho do Teia original. Ele é um jovem meio nerd que acaba ganhando poderes de Teia e tem também um traje que aumenta os seus atributos físicos, como resistência e força sobre-humana. Com certeza, depois de todo o sucesso que o Homem-Aranha fez ao longo aí dos seus anos nos quadrinhos, nos filmes, animações, reformularam o personagem Oteia para ele se assimilar um pouquinho mais ali ao próprio Homem-Aranha. Então sim, a versão original não era uma cópia do Homem-Aranha, porém, né, essa reformulação com certeza foi totalmente inspirada no Homem-Aranha. Número 5 temos o Pest. A Marvel tem diversos multiversos e terras alternativas, né? Isso a gente já sabe. Mas uma das diferentes foi a do Homem-Aranha da Terra 5701, quando o Apocalipse, aquele grande vilão lá dos X-Men, planejava dominar todo mundo.
mundo, ele então escolheu 4 guerreiros para serem os seus cavaleiros, né? Os cavaleiros do apocalipse, que trariam ali o fim do mundo. Esses cavaleiros são a morte, a fome, a peste e a guerra. Um desses guerreiros nessa realidade foi o próprio Homem-Aranha. Graças aos poderes do apocalipse, né? O Homem-Aranha agora tinha uma forma que se assemelhava muito à de uma aranha de fato, e foi conhecido como a peste. Faz total sentido, né? Já que como ele é uma aranha com patas e presas venenosas, pode ser considerado uma peste para algumas pessoas. Outra versão desse mesmo personagem, a peste, é uma que parece com uma espécie de simbionte. É até engraçado, né? A gente tem diversas versões aí do Homem-Aranha parecendo um inseto mesmo, uma aranha. E essa é só mais uma com uma ideia completamente bizarra. Próxima versão pro nosso vídeo, The Web Raver. Em The Boys, nos quadrinhos, né, existem diversas paródias sobre os heróis tanto da Marvel quanto da DC Comics. E por mais que muita gente não saiba, sim, existe uma versão do Homem-Aranha também parodiado em The Boys. Seu nome é Web Raver, e nós não temos muitas informações sobre esse personagem, já que ele foi morto muito antes da história principal começar nos quadrinhos. Um fato curioso é que eles comentam sobre esse personagem que ele tem os mesmos poderes do Homem-Aranha e também teve um tio morto, cara. Olha aí a referência. Por ele estar ali no universo de The Boys, é meio óbvio que ele seria tratado como uma cópia ridícula e bizarra, né? Que foi tão fraco que morreu antes mesmo da história começar. E apenas a gente sabe que ele existiu porque outros personagens mencionaram ele. Com certeza, se a gente tivesse visto essa versão na série ou nos quadrinhos de The Boys, cara, ela teria feito coisas bizarras. Porque todo o universo de The Boys faz coisa bizarra, né? Um universo completamente bizarro. Mas falar pra vocês, fiquei curioso, cara, pra ver uma versão do Homem-Aranha, como que ele se sairia em The Boys. E quem disse que isso é problema meu? Próxima versão, temos o Taser. Depois do próprio Homem-Aranha, ficou muito comum os personagens serem mordidos por algum animal e ganhar os poderes, né, daquele animal. O caso dessa vez aqui também foi esse. Depois de ser picado por uma enguia elétrica em um laboratório de ciência, Martin, que é o nome desse personagem, conseguiu o poder de fazer uma explosão de eletricidade concentrada. Porém, quando ele se meteu em uma briga com um super vilão, ele acabou também absorvendo a energia de algumas pedrinhas mágicas do amor. Dessa maneira, ele se tornou Sexualmente irresistível para qualquer mulher. Que versão... Que isso, cara? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Todo o contexto e o lance dessa história é bizarro, cara. Mas eles pelo menos pensaram em uma coisa. Como esse negócio de atrair qualquer mulher poderia dar problemas, os poderes do Teaser fizeram com que ele fosse irresistível só para mulheres acima de 40 anos. Assim, então, ele virou a versão conhecida como versão do Homem-Aranha, que é imã de coroas, cara. Como que fizeram uma coisa dessas? Próxima versão, Spider-Side, cara. Para muitos fãs, uma das piores sagas do Homem-Aranha foi a saga Clone. Para outros fãs, né, é uma saga até que muito boa. Mas bem, nessa saga o Peter Parker foi clonado várias e várias vezes, e muitos dos seus clones se tornaram diferentes versões do Homem-Aranha. E o clone mais famoso de todos é aquele, né, o Aranha Escarlate, né, o Ben Reilly. Aquele que tem também um moletom azul ali por cima do uniforme. Mas um dos mais toscos que nasceram também nessa saga, que foi inventado, né, nessa onda aí, o Spider-Side, né, o Aranha Ácida, Aranha Cida, sei lá como que chama esse negócio, cara. Ele foi o terceiro clone criado pelo Chacal, que tava criando vários clones do Peter Parker. E o mais bizarro é que ele realmente acha que ele é o Homem-Aranha, o verdadeiro Homem-Aranha dessa história. Depois ele acaba decidindo se tornar um vilão aí, cara, durante essa saga. E ele tem basicamente os mesmos poderes do Homem-Aranha, do Peter Parker, né, mas alguns poderes diferentes ali também, como o poder da elasticidade. Ele não podia ficar de fora de um vídeo das cópias mais ridículas do Homem-Aranha, cara. É literalmente uma cópia e é bem bizarro. E também não podemos esquecer do nosso querido Porco-Aranha, cara. É claro que a gente não ia deixar o Peter Parker de fora dessa lista. Calma, que eu sei que tem diversos fãs por aí, né, e eu sou um deles, que gosta pra caramba do Porco-Aranha. Só que convenhamos, por mais que ele seja icônico e tenha se tornado um meme incrível aí no mundo dos quadrinhos, um porco que fala e que tem os mesmos poderes do Homem-Aranha não tem como não deixar de ser ridículo, né? Na real é genial, né? E se você ainda não tá contente de saber que ele é uma versão bem bizarra do Homem-Aranha, cara, saiba que ele não é um porco que foi picado por uma aranha e virou Peter Parker, né? O Homem-Aranha, né? Ele, na verdade, era uma aranha que foi mordido por um porco e aí ele acabou ganhando esses poderes aí da aranha. Cara, não tem como, isso é bem bizarro. Só que por mais ridículo que seja isso, o Peter Parker estará sempre em nossos corações. Mas aí, cara, gostou desse vídeo? Eu tô separando um com as versões
mais aterrorizantes e outro com as versões mais poderosas do Homem-Aranha por nível de poder. Então se inscreve aqui no canal para você não perder esses vídeos. Tá saindo vídeo todo dia aqui, te espero aqui amanhã. Valeu!